Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Parabéns, porque você está aqui para conversarmos um pouco mais sobre a sua gestão emocional e o quanto é importante o seu cuidado com a sua gestão emocional. Eu sou Rafaela Ferreira, professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica, terapeuta comportamental e também arquiteta e urbanista, na qual já trabalhei com essa profissão durante muitos anos. Mas eu estou aqui hoje em especial para essa aula, para poder então falar com você, professora de valor, porque esse é o meu objetivo, ensinar professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E o tema da nossa aula é exatamente esse que você está vendo aí. Professora, o que fazer com a segunda-feira? Fala para mim, professora, o que você faz com a segunda-feira? Ai, Rafa, eu nem penso, eu já vou e já vou trabalhando. Ai, Rafa, me dá uma agonia na segunda-feira só de pensar das coisas que eu tenho que fazer. Então, deixa eu te esclarecer uma coisa. Olha só, as emoções são as primeiras a serem acionadas diante de qualquer situação. Então, através disso, você já vai elaborando muitos sentimentos, você vai tendo várias sensações, porque as suas emoções foram acionadas. Pode ser que a sua mente, no domingo anterior à segunda-feira, ela até tentou te acalmar, colocando muitos argumentos para te deixar mais calma, para te deixar mais tranquila e tudo mais. Porque, nossa, segunda-feira vai ser bom, tem isso, tem aquilo para acontecer, isso, aquele outro. Mas, dentro de você, muitas vezes o seu estômago está embrulhando, o seu coração está disparado, a sua cabeça já começou a entrar naquele, mas e se? Mas e se não der certo? Nossa, mas e se não der certo? Aí a sua mente já começou com aquele monte de pensamentos, nossa, essa semana eu tenho que fazer isso, essa semana eu tenho que fazer aquilo, nossa, quarta-feira eu tenho que fazer isso, nossa, essa semana vai ser pesada, nossa, essa semana tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, tem aquele outro para fazer, e aí a sua mente já começou a produzir muitas informações e você nem sequer consegue dormir direito de domingo para segunda-feira. Então responde para mim, professora, o seu domingo já virou um dia de sofrimento? Já teve algum domingo que você dormiu tranquilamente ou o seu domingo já virou um dia de sofrimento? Só de pensar em retornar ao trabalho na segunda-feira, você já se sente desanimada? Nossa, amanhã é segunda-feira. Ai, bem que podia ter mais um domingo, né? A ansiedade em retornar ao trabalho na segunda-feira está transformando o seu domingo numa luta e numa constante dor de cabeça? Ou numa luta dentro da sua cabeça com os seus pensamentos? Você está sentindo isso, professora? Qual é o sentimento quando vai chegando domingo à noite? Com aquela musiquinha que toca com aquele programa que é tradicional na televisão. Qual é o sentimento? Um sentimento de ânimo e vamos lá, que segunda-feira vai ser excelente? Ou é, nossa, essa semana tem tanta coisa para fazer? Nossa, ai, nossa, entrar de novo. Ai, tem reunião de pais essa semana. Nossa, como é que é o seu domingo à noite? Você começa a segunda-feira pensando na sexta-feira? Pensando que, sexta-feira, nossa, você começa a segunda pensando na sexta, porque daí tem feriado, ou então tem um recesso, ou então porque sexta-feira você vai fazer alguma coisa com seus amigos? Você começa o dia da segunda-feira, muitas vezes, pensando que, nossa, ainda bem que hoje eu só tenho tantas aulas e depois eu vou chegar em casa, vou descansar e vou dormir, coisa que não acontece. Mas como é que é? Professora, quantas respostas você responde? Quantas respostas positivas você deu a essas perguntas que eu fiz? Posso te dizer uma coisa? Você está com a síndrome de domingo à noite. Sim. Tem síndrome de domingo à noite, Rafa? Tem a síndrome de domingo à noite, sim. O que é essa síndrome de domingo à noite? É o acúmulo quando você começa a perceber no seu corpo, tá? Na sua mente, nos seus sentimentos, até mesmo como dores de cabeça, cansaço, ansiedade intensa, angústia, choro, irritabilidade, um aperto no peito, uma insatisfação crônica, uma procrastinação. É quando você vai sentindo no seu corpo
sintomas como esse quando no dia seguinte é segunda-feira. Então você está com a síndrome de domingo à noite, com aquela vontade de que o final de semana não poderia ter acabado, com aquela vontade de que, ai meu Deus, segunda-feira vai começar tudo de novo. Vou ter que encontrar aqueles alunos, ou então vou ter que conversar com aqueles pais, ou então vou ter que fazer isso, ou vou ter que fazer aquilo. Como é que você está? E não se desespere, nem se critique, nem julgue, não. É só uma observação que você deve fazer. Sem julgamento mesmo. É só uma observação. Porque se nós não observarmos o como nós estamos, como é que nós podemos alinhar isso, ou corrigir isso, ou melhorar essas situações? Então é importante que nós observemos isso também. Muitas vezes eu escuto sim professoras dizendo, né, nos corredores da escola, porque eu escuto muitas professoras que vêm ali falar de como estão as coisas, como é que as coisas estão acontecendo, e muitas chegam e falam para mim, nossa, quando que é o próximo feriado? Nossa, quando é que é o próximo recesso? Quando é que, de novo, a gente vai poder descansar um pouquinho? Quando é que tem aquele evento gostoso? Quando é que eu não tenho que fazer alguma coisa durante a semana e que possa me dar um pouco mais de tranquilidade? Mal começou a semana, eu já estou cansada. Porque durante a semana, convenhamos, né, professora? Durante a semana, nós temos as tarefas para corrigir, provas para fazer, aulas para programar, planejamento para fazer, correções de tarefas, nós temos as avaliações que nós precisamos entregar as notas e assim vai. E aí, fora isso, nós temos muitas vezes que ver a dancinha da festa junina, nós temos que fazer as lembrancinhas ou ajudar os nossos alunos com as lembrancinhas do Dia das Mães, do Dia dos Pais, a feira de talentos, e aí vai, e aí vai. E não há semana que não tem uma atividade para fazer. Todo mês tem algum evento, todo mês. Tá no calendário, gente. Todo mês nós temos um evento. É Dia das Mães, é Dia dos Pais, é Dia das Crianças, isso tá tudo fora de ordem, tá? É festa junina, daí tem festa de formatura e assim vai. Dia das Mulheres, dia disso, dia daquilo. E o pessoal, então, do infantil, que comemora tudo, dia da água, dia do índio, dia da árvore. Dia do outono, dia do inverno, dia do verão. A gente vai fazendo essas coisas. E nós é que estamos ali diante de todas essas atividades e temos que fazer essas coisas também. E aí, se não bastasse isso, adivinha? Nós temos 48 horas no sábado e no domingo para dar conta do resto da nossa vida. Porque na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, nós damos conta da nossa vida profissional. E aí a gente leva coisas para casa porque não deu tempo. Porque é muito dinâmico, não deu tempo de recortar todas as lembrancinhas na escola. Não deu tempo de fazer todas as coisas que eu precisava fazer na escola. Eu levei coisas para casa. Ok, faz parte da nossa profissão. Mas aí no sábado e no domingo, nós temos que dar conta nessas 48 horas da nossa vida. Ir para o supermercado, limpar a casa, levar o cachorro no veterinário, eu tenho que dar conta de um monte de coisa e as coisas no sábado fecham meio-dia e eu preciso sair correndo para fazer tudo aquilo que eu consigo quando eu tenho que marcar algumas coisas e assim nós vamos. Doideira isso, maluquice. E ainda eu tenho que achar dentro dessas minhas 48 horas do sábado e do domingo um espaçozinho para poder me divertir, para curtir o momento de lazer. E segunda-feira começa de novo, e aí, gente, eu tô com síndrome de domingo à noite. Vai começar segunda-feira tudo de novo. E começa segunda-feira tudo de novo. E assim vai, e assim vai, e assim nós vamos. E assim nós vamos. E quando nós olhamos, professora, para a nossa realidade, eu vou te mostrar aqui uma questão. A profissão de professor é referência nas intituladas profissões de desgaste mental e emocional rápido ou profissões de elevado estresse. Eu vou repetir isso que eu falei e eu quero que você preste atenção em duas palavrinhas aqui, no rápido e no elevado. Essa frase não é minha, tá? Mas olha só, presta atenção no rápido e no elevado, porque isso aqui
está dentro das estatísticas. A profissão de professor é referência nas intituladas profissões de desgaste mental e emocional rápido ou profissões com elevado estresse. E aí, professor? Onde é que a gente vai parar com isso? Fala a verdade. Fala a verdade porque você é uma professora de valor e você ama ensinar. Estar dentro da sala de aula, principalmente quando a sala de aula colabora. Mas quando você está ali dentro da sala de aula, ensinando e se divertindo com os seus alunos, é muito gratificante. Quando os seus alunos ali estão lá prestando atenção no que você está falando, você sai da aula animado. Mas esse gotejar de sala de aula não é suficiente para combater o nosso rápido e desgaste mental e emocional e nem o nosso elevado nível de estresse. Só que nós nem sequer muitas vezes percebemos isso ou nos damos conta disso. Nós não vamos, né? Nós não temos como diminuir as atividades que nós fazemos. Se nós somos lá professoras do infantil, do Fundamental 1, nós temos as atividades, temos lá todas as lembrancinhas para fazer junto com os alunos, porque isso também faz parte do desenvolvimento deles. Se nós somos professoras de Fundamental 2 e ensino médio, nós estamos ali orientando os trabalhos, dando as orientações necessárias para que eles façam, corrigindo as avaliações, corrigindo provas, até mesmo administrando algumas questões que eles desenvolvem, como as feiras de ciências que eles participam e aí nos pedem para sermos ali os mentores. E nós vamos fazer isso. Ocupamos o nosso tempo em buscar e ajudá-los, porque isso é a nossa missão, é a nossa profissão, é aquilo que nós amamos fazer. Agora, como colocar isso em equilíbrio com o nosso desgaste emocional e mental e com o nosso alto nível de estresse, aí é que as coisas estão sendo discutidas. Por quê? Porque nós não temos o controle em fazer com que essas coisas elas mudem ou diminuam. Não. Mas algo importante eu posso te dizer. Eu posso mudar e não controlar, mas eu posso mudar o meu emocional quando eu vou realizar essas tarefas. As tarefas estão ali para serem feitas, as tarefas estão ali para serem resolvidas. Agora, se eu souber mudar o meu emocional para lidar com essas tarefas, tudo muda. Eu não tenho controle e nem muitas vezes autonomia em fazer com que essas tarefas sejam excluídas. Mas eu posso mudar o como emocionalmente eu lido com essas tarefas. E eu queria trazer, para que nós pensássemos já quero trazer para vocês, porque eu amo esse pintor chamado Van Gogh. E aqui eu tenho um quadro dele que são as duas mulheres que escavava dentro de agro com neve. Então, olha essas duas mulheres aqui, pegando as coisas no chão, uma pintura lindíssima de Van Gogh, pegando as coisas aqui no chão, as duas mulheres estão aqui, pegando as coisas no chão, e esse chão está todo cheio de neve. Uma curiosidade para vocês, Van Gogh, ele morreu dia 29 de julho de 1890, e no dia da sua morte, lá no sótão da Galeria de Gauguin, tinha 700 quadros sem nenhum comprador. Ele tinha 700 quadros ali sem um comprador. Então nós temos muitos quadros de Van Gogh que hoje estão expostos em muitos museus aí pelo mundo, mas em vida Van Gogh só vendeu um quadro. Mas nem por isso ele deixou de fazer aquilo que ele amava e de expressar, através da pintura, a sua vida emocional.
Então imagina agora, olhando para esse quadro de Van Gogh, imagina o esforço que elas estão fazendo. Elas estão lá, dobradas, agachadas ali, puxando aquelas folhinhas do chão, colhendo ali no chão, num território ali cheio de neve. Então elas estão fazendo isso já tem algum esforço. Agora, imagina só essas mulheres, ao fazerem isso, ainda serem criticadas, ainda fazerem isso com revolta, com lamentações, com medo, com ansiedade, com pressão interna. Você percebe que fazer isso com crítica, com revolta, com lamentação, com ansiedade, com pressão interna, deixa com que essa tarefa fique muito mais pesada e trazendo para essas mulheres uma sobrecarga emocional? Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade como professoras. Corrigir prova, fazer atividades, dançar, preparar a lembrancinha e tudo mais, são atividades que nos trazem sim esforço, que nos trazem sim questões que precisamos ali aprender a gerenciar o tempo, a não nos distrairmos tanto para darmos conta de tudo isso. Agora, imagina fazer tudo isso reclamando, lamentando, lastimando, com ansiedade, o quanto isso desgasta o nosso emocional. E aí tem uma diferença aqui, professora. Você consegue entender que as tarefas, elas são simplesmente tarefas? As tarefas, elas são tarefas. As tarefas, elas estão sempre ali para serem feitas. E elas estão ali para serem feitas por qualquer pessoa. Por você, pelo outro, pela outra e assim vai. Então, as tarefas, elas são um fato. Elas são um fato. Vou colocar aqui que as tarefas, elas são um fato. Elas existem, elas estão ali. Agora, o emocional, quando ele não está bem regulado e quando ele não está bem gerenciado, eles fazem com que essas tarefas aqui virem uma sobrecarga. Eles fazem com que essa tarefa vire algo que me deixe extremamente sobrecarregado, estressado, reclamando, lamuriando. Mas as tarefas são um fato, elas existem. E por elas eu não tenho um controle, mas eu posso sim aprender a mudar e a gerenciar o meu emocional. E aí, o que acontece com as tarefas? Elas vão acabar? Não, elas não vão acabar, mas elas vão deixar de ser menos, ou elas vão deixar de ser mais, ou elas vão deixar de ser, lamuriosas, penosas, com uma sobrecarga grande. Entende isso, professora? O que eu consigo gerenciar não é o externo. O que eu consigo gerenciar é o interno. O que eu consigo gerenciar é aquilo que está dentro de mim. E o que está dentro de mim reflete aquilo que eu faço. Então a gente vai colocando muitas vezes excesso de reclamações, excesso de peso, excesso de sentimento nas tarefas. E são excessos que nós não precisaríamos colocar. São excessos que, se nós aprendermos, nós podemos sim mudar. Então, uma coisa muito interessante que eu queria trazer também para nós, Sartre diz uma coisa assim, as emoções
têm um propósito para existir. Elas são intencionais. Então a gente se emociona, a gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente tristeza, a gente sente alegria, a gente sente aversão, a gente sente euforia, a gente sente esses sentimentos porque tem um propósito para existir. Tem um propósito, elas são sinalizadores. A raiva é um sinalizador, o medo é um sinalizador, a alegria é um sinalizador. A tristeza é um sinalizador, a aversão é um sinalizador, a ansiedade é um sinalizador. Só que se nós não tivermos essa consciência daquilo que está nos sinalizando, nós vamos sendo levados por essa sobrecarga emocional e aí a gente nem quer ver segunda-feira mais. Tem gente que tem paura da segunda-feira, tem gente que começa a ficar travado na segunda-feira, chega lá sábado, domingo, começa a tremer só pensando que na segunda-feira vai ter que encontrar fulano de tal. Gente, isso é muito prejudicial para a saúde. As tarefas estão ali, mas a carga emocional que eu jogo nas tarefas, isso faz com que eu trave, com que eu vá na segunda-feira até tremendo. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer e pessoas me relatando que no domingo já estavam em pânico, porque só de pensar que na segunda-feira ia encontrar com alguém ou alguém assim, assim, assado. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, professora. Então, quando nós vamos compreendendo o valor de cuidar do nosso emocional, nós vamos entendendo melhor os nossos sentimentos. E quando eu entendo melhor os nossos sentimentos, os meus sentimentos, quando eu vou entendendo aquilo que eu sinto, isso vai me trazendo muitos benefícios. Primeiro, eu começo a nomear os meus sentimentos. Porque senão, se eu não nomeio os meus sentimentos, tudo está dentro de um balaio de gato. Tudo para mim virou ansiedade. Não é assim. O medo não é ansiedade. A tristeza não é ansiedade. A raiva não é ansiedade. A aversão não é ansiedade. A angústia não é ansiedade. A irritabilidade não é ansiedade. Então, nós temos que dar nomes aos nossos sentimentos. E isso nós vamos trazendo clareza para as nossas vidas. Quem entende melhor os seus sentimentos também consegue ter mais empatia para com o outro. Quem entende os seus sentimentos vai conseguindo usar os seus sentimentos para se expressar melhor e expor melhor as suas ideias. Independente da quantidade de tarefas e independente do relacionamento que você tem ou não com aquelas pessoas. Olha só o que a Aline disse em relação a isso. Ela disse o seguinte: eu aprendi a observar a mim e ao próximo, me sentindo mais leve. Eu tenho aprendido a lidar com os conflitos no trabalho e na vida pessoal. Olha o que a Silvia disse. O treinamento me ajudou a me organizar com minhas tarefas do dia a dia, a me conhecer melhor, ver quais são os meus limites e os desejos de crescimento pessoal e profissional que estava meio esquecidos com a correria do dia a dia. E está me ajudando a ser uma pessoa melhor. Olha, professora, pode ser que você pense que está tudo bem, tá? Que assim, um dia após o outro, as coisas vão se ajeitando. Mas tome cuidado. Tome cuidado porque a gente tem o hábito de ir empurrando um dia após o outro e assim, daqui a pouco chega as férias, daqui a pouco chega aquele feriado, daqui a pouco tem aquele recesso. E aí nós vamos tomando medidas paliativas para cuidar do nosso emocional. E medida paliativa, nós sabemos que não funciona. É a mesma coisa daqueles alunos que deixam para estudar em véspera de prova. Ou aqueles alunos que decoram a fórmula só para fazer a prova. Mas daqui a um tempo, eles já esqueceram tudo.
Então, esperar as férias, esperar recesso, esperar as coisas acontecerem para que elas se resolvam e a gente vá deixando de lado os nossos sentimentos, isso é a mesma postura que os nossos alunos têm quando eles fazem essas coisas nas provas. Decora para fazer a prova, estuda na véspera da prova, cola na prova. É isso que a gente faz. Porque na realidade eles não estão aprendendo, eles estão fazendo parte do processo. E nós também muitas vezes fazemos essa parte do processo conosco. Porque nós não queremos olhar para dentro, nós não queremos olhar para o nosso mundo interno, nós não queremos olhar para como está a nossa mente, para como está o nosso emocional, para como está o nosso mental. Nós só achamos que o mundo físico basta. Mas nós não somos só o mundo físico. Mente, emoção e o espiritual são os nossos mundos invisíveis. E os nossos mundos invisíveis são reflexo, eles refletem no nosso mundo visível. Eles refletem no nosso mundo visível. Então, quantas e quantas vezes a gente fala assim, vamos esperar a direção mudar, vamos esperar os alunos mudarem, vamos esperar os pais mudarem a postura, vamos esperar isso mudar, vamos esperar isso mudar. Essas coisas podem até mudar, elas podem até mudar, mas professora, nada muda se você não mudar. Nada muda, as tarefas continuam aqui, ó. As tarefas, elas não mudam. Nada muda se você não mudar a sua percepção emocional. Então, as coisas, o externo, pode até mudar, mas se você não mudar o seu emocional, não vai mudar nada aí para você. Se você não mudar o seu nível de reclamação, o seu nível de condicionamento, o seu nível de ansiedade e tudo mais, as coisas vão continuar para você emocionalmente da mesma forma. Então, nós precisamos aprender a mudar. Mas sabe qual é o prejuízo, muitas vezes, que nós temos porque nós fomos ensinadas assim? Nós sempre acreditamos no conto de fadas, né? A gente gosta de acreditar em conto de fadas, é uma coisa linda, né? Acreditar em conto de fadas. Aí a gente fica sempre esperando aquele príncipe encantado que vem no cavalo branco montado lá, esperando para salvar a donzela. E a gente acha que isso vai acontecer na nossa vida também emocional. Não vai, não vai. Professora, presta atenção. Quando nós entregamos ao outro ou achamos que a nossa melhoria ou então o nosso fortalecimento emocional depende do outro, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos negligenciando. Nós estamos negligenciando o cuidado para conosco. Quantos alunos você tem aí, professora, em sala de aula? Quantos alunos você tem dentro da sua sala de aula que você olha e fala assim, gente, o pai desse aluno, ele negligencia o acompanhamento dos estudos. Olha só como é negligente aquele pai que não acompanha. E a gente gosta, né, de apontar e falar, nossa, olha só, está negligenciando. Nós, professoras de Fundamental 2 e Ensino Médio, muitas vezes, nós olhamos e não falamos dos pais, mas às vezes falamos dos alunos. Olha como ele está sendo negligente com os estudos. Acreditar em contos de fadas, professor, achando que as coisas elas podem melhorar e então quando elas melhorarem aí eu vou melhorar, isso é ser negligente consigo mesma. Isso é ser negligente com as suas emoções. Você está negligenciando isso. E negligenciar um cuidado emocional é muito sério. E negligenciar não significa, e você não pode classificar a negligência como uma doença, nem como um transtorno e nem como um distúrbio. A negligência é você não dar importância àquilo que precisa ser dado importância. Quem é a pessoa mais importante da sua vida, professora? É você. Porque se você não tiver vida, o que vai adiantar? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então comece a olhar para você com muito carinho e com muito amor, não negligenciando o cuidado que você tem que ter com as suas emoções.
Se você tem a síndrome de domingo à noite, as suas emoções já estão te mostrando, ó, há tempos que você precisa cuidar delas. Por quê? Porque o teu sustento, que é aquilo que você trabalha de segunda a sexta ou então de segunda a sábado, ele está te causando determinados desconfortos emocionais que você está negligenciando. Ah, mas Rafa, então significa que eu preciso deixar o meu trabalho? Não, não é isso. De forma nenhuma. O que você precisa fazer, professora, é aprender a lidar com o seu emocional, para que o seu emocional se transforme, o seu emocional mude e assim você possa usufruir das coisas que você faz com uma outra visão, com uma outra expectativa, com um outro sentimento. É possível isso? É possível. Porque quantas vezes nós transferimos o cuidado conosco para o outro não vai cuidar. Nós é que temos que cuidar de nós de verdade. Então, a sua realidade, professora, só vai mudar se você mudar. E você pode mudar sim, sem negligenciar, sem fazer descaso com o seu emocional. Você pode aprender a gerenciar o seu emocional. Você pode aprender cada vez mais a não levar para o seu emocional uma sobrecarga de lamúria, uma sobrecarga de lamentação, uma sobrecarga de críticas, uma sobrecarga de ansiedade, uma sobrecarga de estresse. Rafa, quer dizer então que eu não posso mais reclamar? Pode. Pode reclamar, pode lamuriar, pode ter ansiedade, pode ter estresse, pode. Você vai ter? Vai. Você vai reclamar? Vai. Mas tenha consciência quando você está fazendo isso. E quando você tem consciência de que você está fazendo isso, rapidamente você se corrige. Rapidamente você muda o seu estado. Rapidamente você olha o porquê que está acontecendo isso. Quer dizer então, Rafa, que eu não vou ficar mais ansiosa? Vai, mas não em alto nível. Quer dizer que eu não vou ficar mais estressada? Vai, mas não em alto nível. Você vai aprender a regular isso e não mais a negligenciar isso. Porque esse aprendizado não acontece de uma hora para outra. Esse aprendizado não é aconteceu e não vou mais precisar me preocupar com isso. Pelo contrário, é um aprendizado constante, é um aprendizado diário, mas um aprendizado fortalecido e pautado em método. Porque se você, professora, você ensina através de um método, você vai ensinar matemática, você vai ensinar redação, você vai ensinar química, biologia, você vai ensinar geografia, história, você vai ensinar alfabetização, você usa métodos para ensinar. E existe um método para você aprender a gerenciar as suas emoções e a cuidar de você internamente, a cuidar da sua mente, a cuidar das suas emoções, a aprender a cuidar dos seus valores, que é a questão espiritual também. É o semear, aonde você aprende a gerenciar os seus sentimentos, entender os seus pensamentos, a mudar as suas crenças e os seus valores que não te fortalecem, a escolher e a fortalecer as suas decisões, a agir em prol dos seus objetivos e a lidar com a procrastinação e a realizar, a alinhar os seus sonhos com o seu propósito de vida. E esse método, professora, tem tudo a ver com você, porque ele é um ciclo da excelência emocional, aonde você vai aprendendo cada vez mais a se conhecer e assim ir aliviando essa síndrome de domingo à noite. Então, professora, está aí, eu quero te dar um recado muito, mas muito importante. Olha só aqui, olha, vai aparecer agora aí, ó. Se inscreve no nosso canal, deixa aqui o seu like e faz um favor, compartilha. Compartilha esse vídeo com pessoas, com professoras, para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas e também para quê?
para que as pessoas possam entender o quão é importante cuidar das suas emoções. E aqui também está as nossas redes sociais, que vai aparecer agora aí, olha só, Face, Insta e podcast. E você já sabe, professora, fala comigo, você pode até deixar escrito aí que, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa. Até a nossa próxima aula.